Amém. Casa de Paz, o projeto que está acontecendo. Até agora eu estava entregando para o Almir aí o chaveirinho que nós entregamos para as pessoas que nos recebem. E se você tem alguém que você conhece que precisa, que está precisando, necessitado, aliás, todos estão, mas alguém aberto, fale com a nossa secretaria para abrir uma casa, para que a gente possa pregar o Evangelho de Jesus. Amém? Gente, abra sua Bíblia no Evangelho de João, capítulo 13 de João. Eu vou ler três versículos, eu vou ler o versículo 13 até o versículo de número 15. Evangelho de João, capítulo 13, do 13 ao 15. Se você achou, diga amém. Se não achou, vai aparecer aí, já está aparecendo. O texto, ele fala o seguinte, deixa eu só me encontrar aqui na minha Bíblia, o versículo 13, ele está aqui, achei. Vocês me chamam mestre e senhor, e com razão, pois eu o sou. Pois bem, se eu sendo senhor e mestre de vocês, lavei-lhes os pés, vocês também devem lavar os pés uns aos outros. Eu lhes dei exemplo para que vocês façam como eu lhe fiz. Eu lhes dei exemplo para que vocês façam como eu lhe fiz. Amém? Eu coloquei como título para a gente hoje é a terceira semana que eu vou falar de discipulado, a semana que vem a gente termina, tá bom? Mas eu queria falar hoje sobre o discipulado de Jesus. Sempre teve como o propósito, sempre foi para o quê? Para servir. Gente, perdão, Pri, já avisaram, 3 me avisaram, tem que ser 5 para eu lembrar, tá? Nós temos convidado hoje, ou convidados, quem está nos visitando pela primeira vez como nosso convidado, está lá, é o filho do Henrique. Como nós recebemos esse garotão aí? Seja bem-vindo em nome de Jesus. Deus te abençoe, querido. Desculpa, viu? Então eu coloquei esse título, o propósito de Jesus foi sempre servir. E mais uma vez então, a terceira semana a gente vai falar de discipulado. E eu quando estava escrevendo esse sermão, eu fiquei pensando assim, nas minhas viagens, nas minhas navegadas aí no pensamento, que com toda certeza os discípulos de Jesus, eles tiveram muitas conversas entre eles, só eles, e com Jesus também. Com certeza lá de vez em quando estava Pedro, João, conversando, batendo papo. Teve uma vez que estava João e estava lá o irmão dele e disse assim, vamos falar para Jesus, para ele deixar a gente ser o melhor, quando ele sentar no reino, a gente sentar um do lado, um do outro. Ou seja, esses caras, eles conversaram muito com Jesus. Nesses 3 anos de ministério de Jesus, eles tiveram a oportunidade de falar com o mestre Jesus. E pensando até nesse exemplo que eu dei, com toda certeza, eles também falaram coisas que foram aproveitáveis, coisas legais, mas outras nem tão aproveitáveis assim. Os caras deram muita bola na trave. Eles falaram coisas que não era legal para um discípulo de Jesus dizer e afirmar. E pensando nessas coisas que não foram tão agradáveis, eu me lembro... lembro-me de quando eles, na verdade, começaram a discutir entre eles qual deles que seria o maior no reino de Deus. Qual deles? Qual de nós que seria o melhor, teria um status maior? O que me faz entender, o que me leva a pensar que mesmo convivendo com Jesus todos esses 3 anos, com Jesus, vendo Jesus fazer as coisas, eles não prestaram atenção em tudo que eles ouviram e também não prestaram atenção em tudo que Jesus fazia. Não prestaram atenção. E o cenário aqui, o contexto, embora eu não li do versículo 1, é o contexto que Jesus está com eles. Jesus vai morrer na cruz, Jesus está para comer a Páscoa com eles, Jesus vai instituir a ceia. E de repente, Jesus então, ele levanta-se da mesa, ele pega uma toalha e ele começa a lavar os pés deles, dos discípulos. Ele começa a lavar os pés. Você lembra que Pedro disse assim, não, você não vai lavar os meus pés. Porque Pedro tinha a compreensão que aquilo que Jesus ia fazer era algo que não era
o dono da casa, não era alguém como eles falariam, o mestre, não era alguém tão importante. Aquilo quem fazia era escravo. Os escravos lavavam os pés quando alguém chegava em casa. Agora, olha que interessante, quando Jesus faz isso, Jesus faz com um propósito. Jesus faz pensando em alguma coisa. E quando Jesus faz isso, Jesus está mostrando para a gente, Ele fez com a intenção de nos mostrar que o que Ele vai fazer, aquilo que Ele está fazendo, vai na contramão e vai em oposição a tudo que o mundo apregoa e defende como verdade. Jesus, Ele sempre andou na contramão do mundo. E eu vou dizer até mais, eu acho que Jesus, eu penso que Jesus, Ele não andava só na contramão do mundo, mas Jesus, Ele também andava na contramão até daquilo que os religiosos ensinavam e daquilo que eles pensavam e carregavam no coração. A grande verdade, meus irmãos, é que o homem, o ser humano, ele não gosta de servir nunca, e ele gosta de ser servido sempre. E aí você pergunta, mas por qual razão que o ser humano ele age assim? Por conta do ego. Por conta do ego, por conta dessa inclinação humana que a gente tem, essa inclinação de olhar somente para a gente. O homem é assim, o homem caído ele é assim. Só que Jesus não, Jesus ele age diferente. Jesus ele faz de forma diferente. Jesus ele vai no outro caminho, Jesus vai por outro lado. E Jesus ele mostra, olha gente, se vocês querem ser pessoas diferentes nesse mundo, e Jesus estava preparando esse povo, Jesus estava preparando esses garotos. Se eles quisessem de fato ser diferentes, o que eles precisariam aprender é, não vá por aqui. O mundo diz vai por aqui, não, mas vá por aqui. E quando a gente reconhece isso, quando a gente aceita isso, quando a gente compreende isso, eu penso que a gente está iniciando no processo do discipulado, no caminho de Jesus, o que eu aprendi um dia. Caminho de Jesus, do jeito de Jesus, como Jesus andou, tudo que Ele fazia é o caminho, esse é o caminho. E hoje eu quero destacar para vocês 3 lições. Eu acho que quando a gente fala sobre isso, a gente tem que começar a pensar em algumas coisas sobre essa situação. Jesus ele está num lugar... Jesus ele está se mostrando aos discípulos e Jesus está ensinando para eles, vem, lava os pés dos caras. E aí eu quero, com base nisso, falar com vocês de 3 lições. E a primeira lição que eu quero compartilhar com vocês é que o discipulado, ele começa exatamente do jeito que está aparecendo aí, com o discípulo reconhecendo quem é o seu mestre. E não reconhecendo de olhar e falar, ele, não. Reconhecendo a identidade dele. O que ele carrega? O que ele apregoa? O que é verdade para ele? O que ele ensina? Não é aquela coisa, não, olha, estou reconhecendo, é Jesus que está ali. Não, não é esse tipo de reconhecimento. Não, é saber quem você está seguindo. E uma coisa que precisa ficar clara a mim e a você, para todos nós, é que o discipulado de Jesus, o ser humano não pode ser o centro. No discipulado, o ser humano não pode ser o centro. O centro não é o ser humano, mas pelo contrário, o centro quem é? A pessoa de Jesus. Porque o que eu preciso estar aberto para ouvir o que Ele tem a dizer, o que Ele tem a ensinar. Eu preciso estar aberto à voz dEle, eu preciso estar atento às ações dEle, porque quando eu faço isso, o centro que eu penso ser eu vou ficando para a periferia. Não, o centro é Ele, o meu olhar é nele, eu preciso caminhar olhando para Ele. E quando eu faço isso, quando um discípulo chega a essa conclusão, quando ele fala, poxa vida, é exatamente assim que tem que funcionar, é Ele que comanda, é Ele quem governa, é Ele quem ensina, esse discípulo está reconhecendo que Jesus, de fato, Ele é mestre, que Jesus, de fato, Ele é Senhor, que Jesus, de fato, é Ele quem tem a palavra final, é Ele quem tem o que nos ensinar. Agora, olha que interessante, eu estava pensando, né? E aí você não precisa ficar olhando para o lado, pensando em alguém, não. Vamos pensar num contextão gigante. Vamos pensar no que a gente vê, e não só na nossa igreja, mas no contexto do Brasil evangélico, ou das igrejas evangélicas espalhadas pelo mundo, e no comportamento que a gente às vezes acaba encontrando de algumas pessoas. Você vai encontrar gente que ele, na verdade, ele não quer que Jesus seja o mestre deles. Ele quer que Jesus seja o que deles? O Salvador. E eu me lembro muito bem, quando eu fui para o Belém do Pará pela primeira vez, ouvindo um pastor amigo falar, ele dizia o seguinte, que ele não está falando de salvação, o discipulado não fala de salvação, e até o próprio
aquele pregador famoso, eu citei ele de novo domingo, poxa vida, é que eu estou ficando velhinho mesmo, né? Que citou aquela frase, o Billy Graham. O Billy Graham, ele fala que a salvação é de graça, né? Mas o discipulado que custa. Ou seja, então, quando alguém chega e fala assim, não, eu não quero ser discípulo de Jesus, eu quero ele como meu salvador. E eu me lembro que esse pastor amigo dizia o seguinte, nós não estamos falando de salvação. Uma vez que você aceitou Jesus, quando Paulo fala da regrinha para ser salvo, e regrinha com carinho e não com desdém, e não diminuindo a regra, que Paulo diz lá em Romanos, se você confessar no coração que Jesus ressuscitou dos mortos, com a sua boca, melhor, confessar com a sua boca, crer no coração que Jesus te ressuscitou dos mortos, você é salvo. Ele não está falando ali de discipulado. Só que o problema é o seguinte, nessa relação do homem com Deus, quando o homem chega e fala, Senhor, eu quero que o Senhor me salve, mas eu não quero que você seja mestre, o meu mestre. Essa relação não é uma relação de discipulado. Essa relação não pode ser uma relação de discipulado. Essa relação não vai ser uma relação de discipulado. Ela pode ser uma relação de outra forma, com outro nome, mas ela não é de forma alguma uma relação de discipulado. O que a gente aprende na nossa caminhada cristã é que para que o discipulado aconteça, deve haver, sabe o que, gente? Submissão. E aí eu fiquei pensando em algumas coisas, né? Eu fiquei pensando em algumas coisas, em algumas histórias, em alguns personagens. Aí eu me lembro de um garoto de poucos anos, tenro de idade, quando Deus aparece para ele em sonho e chama ele, o nome dele é Samuel, e aí ele corre até o Eli, o sacerdote, fala, o senhor está me chamando? Ele fala assim, não foi eu que te chamei, vai dormir, garoto. E aí ele vai de novo, Samuel, ele corre lá e a mesma coisa. Até que na terceira vez, se eu não estiver equivocado, o sacerdote fala assim, cara, se você escutar de novo, vai lá e fala assim, fala Senhor, que o teu servo ouve. Eu me lembro também do profeta Isaías, a quem eu vou enviar? O que ele disse? Envia a mim. Então, o discipulado, ele só acontece quando não é a gente que é o centro. Aí você fala, poxa, mas o fato de eu não desejar que Deus seja o meu mestre, eu estou fazendo de mim o centro? As pessoas agem assim, porque a gente vai a Deus e a gente negocia com Deus. Eu quero isso, eu quero aquilo, me dá isso, me dá aquilo outro, me faz isso. E sabe, então você acaba sendo o centro, você que quer tudo, mas aí Deus espera de você e a contrapartida a gente não tem. E aí eu entro na segunda lição para a gente correr, que o discipulado de Jesus está no versículo 14. Aliás, eu nem li o versículo 13, né? Quando eu disse que o discípulo tem que conhecer o seu mestre. No 13, ele fala assim, né? Vocês me chamam de mestre e Senhor. Quer dizer, os caras reconheciam, ele é o nosso mestre. Eles reconheceram isso. Agora aqui nessa segunda lição, o que eu vejo aqui é que o discípulo ele se manifesta na humildade. E isso está no versículo de número 14, quando eles dizem assim, pois bem, se eu sendo o Senhor e mestre de vocês, lavei-lhes os pés, vocês devem lavar os pés uns dos outros. Eu não sei você, mas eu vejo que essa passagem na vida de Jesus, e esse ensinamento, eu vejo que isso aqui é muito significativo. Porque numa sociedade e num mundo onde as pessoas apregoam divisão, Jesus ele vem, onde existem as pessoas que ficam segregando, Jesus vem e ele une o discipulado, o liderado, o servo com o senhorio, ele une os dois. Ele faz isso. E ele faz isso para deixar claro na nossa cabeça uma coisa que é muito importante, que a grandeza, Jesus ele quer despertar isso, gente, a grandeza, o que Deus espera da gente, não está em ser alguma coisa, está no servir. A grandeza não está no ser, não, eu sou isso, eu tenho o título disso, não. A grandeza, o que ele valoriza é o servir, é isso que ele valoriza. Afinal de contas, o que Jesus disse para a gente? Ele ensinou, naquele texto que Paulo diz que foi Jesus que ensinou, que é muito melhor dar do que o quê? Receber. E isso vale para a vida toda. A gente ouve no nosso meio, o nosso meio aqui, a gente fala muito a respeito do que? De renúncia. Quantas vezes você ouviu a gente falar de renúncia? Quantas vezes você ouviu alguém falar de renúncia? E eu penso que quando Jesus ele lava os pés dos discípulos, ele está plantando no coração deles a ideia de que lavar os pés é você se colocar
sabe, assim, em função do outro, para ajudar o outro, à disposição do outro, mesmo que isso custe o seu tempo e custe o seu conforto. É isso que eu vejo, né? Porque engana-se quem acha que ser discípulo de Jesus é ocupar um cargo. Engana-se. Olha, presta atenção nessa minha fala. Se você pensa assim, você está enganado. Engana-se quem acha que ser discípulo de Jesus é ocupar um cargo, uma posição. Porque Jesus nunca nos ensinou isso. Sabe por que Jesus nunca nos ensinou isso? Porque Jesus, ele nunca ensinou a gente inflar o nosso ego. Porque quando o cara acha que ele tem um cargo, e ele descansa atrás de um cargo, e ele acha que o cargo é mais importante do que o encargo, e você que já fez aula com o pastor Ivaldo vai lembrar dessa lição, que você acha que o cargo é mais valoroso do que o encargo, você acaba, sabe, inflando o ego, você acha que você é o que você não é, e Jesus nunca fez isso, nunca fez isso. O discipulado, ele não tem nada a ver com posição, o discipulado, ele tem tudo a ver com atitude. Não é com posição, é com atitude. E deixa eu lembrar vocês de uma coisa que é difícil compreender. A gente compreender. O discipulado, ele não exclui ninguém. O discipulado, ele é amor. O discipulado não exclui o amor. Porque Jesus, ele lava os pés de um traidor. Ele lava os pés de Judas. Jesus fez isso. Jesus não excluiu Judas, ele se exclui, mas Jesus não, e o discipulado não pode excluir absolutamente ninguém. E a última lição, a terceira lição, é o que discipulado é seguir o exemplo de Jesus. Mas é muito lógico, né, pastor? Versículo 15 fala isso. Pastor, mas cara, você está trazendo umas pérolas aí que não é pérola. Eu lhes dei o exemplo que vocês façam como eu fiz. Mas que interessante, né? E por que a gente não segue o que Jesus mandou a gente fazer? Por que Jesus teve que dizer isso para os discípulos? Porque a gente, de tanto ouvir, a gente não faz. Se um dia você chegar a ser pastor, você vai descobrir isso. Você fala para o cara, vai para a direita, ele vai para a esquerda. Aí se você falar, cara, vou falar para ele ir para a esquerda, porque aí ele vai para a direita, vou enganar ele. Vai para a esquerda, ele vai para a direita. Você fala, mas que raio é esse? Que obra é essa? Então o discipulado, a gente tem que seguir Jesus. E agora que entra o grande detalhe. Jesus, ele não somente falava o que devia fazer, ele fazia. Jesus, ele não simplesmente apontava um caminho a seguir, ele seguia. Jesus, ele falou e demonstrou. E Jesus não só ensinava, ele ensinava e vivia o que ele ensinou. E o que é interessante é que Paulo, o apóstolo, e os outros discípulos foram entrando nessa jornada aí, nesse caminho, porque Paulo, o apóstolo, ele chega lá, quando ele escreve aos Filipenses, ele fala assim: o que vocês viram em mim, ouviram em mim, ouviram, façam isso. Filipenses 4:9. O que vocês viram em mim, o que vocês ouviram de mim, façam isso e o Deus da paz será com vocês. Tem mais um item que eu não estou lembrando agora. Portanto, o discipulado envolve isso aqui, né? Agora, como saber que eu estou no caminho do verdadeiro discipulado? Você pode perguntar nas suas orações, como que eu faço para saber se eu estou no verdadeiro caminho do discipulado? Eu penso que a regra ela é muito fácil de ter a resposta, ela é fácil de aplicar, mas a resposta é simples. A regra é: quando eu não apenas ouço o que Jesus fala, quando eu não apenas ouço os seus ensinamentos, mas quando eu pratico os seus ensinamentos e quando eu reproduzo isso na minha vida, na minha história no mundo, aí andando, onde que eu estiver, no mercado, no trabalho, aonde estiver, no ônibus, no carro, dirigindo, no trânsito, eu reproduzo isso, eu reproduzo essa questão do serviço, essa questão de realmente fazer o que ele fazia, eu reproduzo isso em minha alma. Eu penso que é aí que reside de verdade a questão do discipulado, que é por meio da graça de Deus. O discipulado, tal qual a salvação, eu penso que é um presente que Deus nos dá. Só que ele se revela na a gente refletindo as atitudes de Deus, e não só o que a gente ouve, as atitudes de Jesus no caso. Eu penso que a grande sacada de Jesus, meus queridos, a grande sacada de Jesus foi que ele, quando ele ele chega e ele senta lá, pega uma bacia, cinge a toalha e começa a lavar os pés dos discípulos. A grande sacada de Jesus não era que ele só queria que eles
aprendessem a lavar os pés uns dos outros. Na verdade, o que Jesus estava fazendo era tentar impregnar no coração deles a ideia do serviço. A ideia do serviço. O que Jesus estava fazendo era transformar o coração deles num coração de servo. Porque sabe que interessante? As coisas de Deus, gente, elas são opostas ao mundo, ao que o mundo apregoa. Se você é gerente numa empresa, se você é diretor numa empresa, se você é o presidente de uma companhia, o CEO, você vai ter gente servindo você para que as coisas aconteçam. No Evangelho acontece tudo o oposto. Quando você é líder de célula, por exemplo, você é o líder de célula, você tem que servir as pessoas. Você é pastor, e a primeira vez que eu ouvi isso, pastor Evaldo, foi o Elcio pregando, lembra? O Elcio falou, eu estou servindo vocês aqui. A gente está servindo, eu estou servindo vocês aqui. Eu, para estar aqui hoje, eu tive que me retirar, eu tive que estudar, eu tive que gastar um tempo da minha vida, eu tive que deixar de fazer algumas coisas. Eu não estou aqui vendendo um produto não, para encher a bola, não, eu estou mostrando uma realidade. Porque o discipulado de Jesus, quem é aquele que está como cabeça, ele tem que servir. Ele tem que ter essa ideia. Então a grande sacada é essa. Alguém disse que o discipulado de Jesus ele é completado quando eu e você aprendemos agora como filhos dele, como alguém que foi tocado pelo Santo Espírito, como alguém que recebeu esse sopro de vida pelo Espírito Santo de Deus. Alguém disse que é quando você começa a fazer o caminho de Jesus, do jeito de Jesus, com Jesus, ao lado de Jesus. E eu agora concluo dizendo assim que a minha conclusão, ela é um pouco pesada, o que eu li, o que eu pesquisei estudando isso aqui, para pregar aqui. Mas só que infelizmente eu penso que é uma grande verdade que nos atinge. E alguém disse que muitos entre nós, e lembra que eu estou dizendo, eu não estou falando de Alves Dias, tá? Eu estou dizendo do nosso contexto evangélico. Muitos entre nós almejam uma posição e um cargo. Mas são poucos que escolhem a bacia e a toalha. São poucos. A gente quer cargo, a gente quer ser reconhecido, mas ninguém quer lavar pé de ninguém. E aí eu me lembrei que o discipulado ele começa, não eu acima de alguém, mas eu abaixo deles. Eu lembrei de um texto de Paulo que eu vou pedir para a Sabrina colocar para mim. Eu me lembrei que o discipulado começa aos pés dos outros e não acima. Quando o apóstolo Paulo lá em Filipenses, no capítulo 2, no versículo 3, está chegando? Nada façam por contenda, na tradução da linguagem corrigida. Aqui está por ambição egoísta ou por vaidade, mas humildemente considerem os outros superiores a vocês mesmos. Isso que é discipulado. Uma igreja discipuladora é uma igreja que lava os pés do mundo. É uma igreja que mostra, é uma igreja que apresenta ao mundo um Salvador. É uma igreja que apresenta ao mundo o cuidado, o zelo e o abraço de um Deus que mandou para ele, para o mundo. Aí você fala, poxa, soa esquisito, né? Uma igreja discipuladora é uma igreja que lava os pés do mundo. Caramba, mas Jesus lavou pé de discípulo. Mas só que Jesus disse assim que Deus amou o mundo de tal maneira. Então uma igreja discipuladora é uma igreja que vai lavar esses pés. Que os pés, quando a gente aprende, que os pés significam o quê? As nossas andanças, o nosso caminho. Por isso quando Pedro disse assim, não, você não vai me lavar, você não vai me lavar, porque imagina, você é meu mestre. Aí Jesus falou, não Pedro, se eu não lavar os seus pés, você não tem parte comigo. Aí Pedro disse assim, não, então lava não só os pés, me dá um banho completo. E Jesus falou assim, aqueles que já foram lavados não precisam de banho completo, eles precisam lavar o quê? Os pés. E os pés significam as nossas andanças, as nossas caminhadas pela vida, pela nossa existência. Então quando você lava os pés do mundo, que a frase é essa, uma igreja discipuladora é aquela que lava os pés do mundo, levando e ensinando o amor de Cristo, mostrando a esse mundo o caminho do perdão e do cuidado e do acolhimento de Deus, que deu o seu Filho ao mundo, não para ser servido, mas para servir e dar a vida em resgate de muitos. Deus abençoe você, em nome de Jesus Cristo.